é Kétia. Trabalharemos a disciplina de atendimento educacional em deficiência física, psicomotora e mobilidade reduzida. O objetivo dessa disciplina é levar o professor a refletir e construir um saber e uma prática sobre o atendimento educacional especial, o AEE, que é destinado aos alunos com deficiência física. No decorrer da disciplina, buscaremos entender a deficiência e, em especial, a deficiência física. Na aula de hoje, iniciaremos introduzindo o conhecimento da organização básica do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso tem como papel primário coordenar, controlar a maior parte das funções de nosso corpo. E para fazer isso, o sistema nervoso recebe milhares de informações dos diferentes órgãos sensoriais. Depois de receber as informações, ele integra todas elas, as processa e depois determina a resposta a ser executada pelo corpo. Essa resposta será expressa pelo comportamento motor, atividade mental, fala, sono, busca por alimento, regulação do equilíbrio interno do corpo, entre outros. Vimos até aqui que o sistema nervoso é quem coordena as nossas ações e para isso acontecer, nós precisamos ter experiências para poder aprender. Então, são através de nossas experiências de vida que temos coordenação das nossas ações. E para coordenar as nossas ações, o sistema nervoso utiliza um processo. Esse processo se inicia pela experiência sensorial. Depois acontece o processamento das informações, para logo após serem emitidos os comportamentos. Falando sobre a experiência sensorial, ela é derivada dos sentidos, ou seja, provém das nossas sensações. Além dos 5 sentidos, olfato, audição, tato, paladar e visão, temos pelo menos mais 22 entradas sensoriais, responsáveis por estímulos externos e internos. O processamento sensorial passa por uma série de etapas. Vamos conhecê-las? A primeira, vamos falar sobre a sensação. A sensação é a captação dos estímulos do meio externo, recebido por algum dos nossos canais externos. Percepção. As informações são segmentadas pelos canais sensoriais e organizadas de forma integrada. Atenção. A atenção se refere aos estímulos. Podem ser escolhidos ou esquecidos, de acordo com os nossos níveis de atenção ou desatenção. A memória. O estímulo pode ser fixado, retido, esquecido ou então ser passivo de evocação. Linguagem. A partir disso, a representação do pensamento, dos sentimentos e da organização cerebral é convertida em atos motores ou ações. Então, tudo o que fazemos, pensamos e sentimos é fruto de um processamento cerebral. Nossas sensações percorrem um longo caminho até se transformarem em ações, né? E tudo em questões de segundos. Quanto mais emoção tem uma situação, melhor ela será gravada e aprendida, criando significados. A cada momento, somos bombardeados por milhares de informações. No entanto, armazenamos e utilizamos aquelas que sejam mais significativas para nós e descartamos as informações que não consideramos relevantes. Nós aprendemos aquilo que vivenciamos. Então, para aprender, nós precisamos nos relacionar, observar, autoavaliar e nos aperfeiçoar na execução das tarefas, que fará diferença na qualidade e quantidade de coisa que poderemos aprender por toda a vida. Em relação ao processamento das informações, Piaget afirma que a inteligência se constrói mediante a troca entre o organismo e o meio, mecanismo pelo qual se dá a formação das estruturas cognitivas. O organismo, com sua bagagem hereditária, em contato com o meio,
perturba-se, desequilibra-se e, para superar esse desequilíbrio e se adaptar, constrói novos esquemas. Dessa maneira, as ações da criança sobre o meio, fazer coisas, brincar e resolver problemas, podem produzir formas de conhecer e pensar mais complexas, combinando e criando novos esquemas, possibilitando novas formas de fazer, compreender, interpretar o mundo que a cerca. Analisando as reflexões do Piaget, surgem alguns questionamentos. O que as crianças são capazes de aprender em cada estágio de seu desenvolvimento? Como suas habilidades para reagir e interagir com o ambiente se desenvolvem e em que ordem? A teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget sugere que as crianças passam por 4 estágios diferentes de desenvolvimento mental. Sua teoria se concentra não apenas na compreensão de como as crianças adquirem conhecimento, mas também na própria natureza da inteligência. E quais são as 4 fases do desenvolvimento mental? São a fase sensório-motora, é a fase que compreende do nascimento até cerca de 2 anos. Durante esse estágio, as crianças aprendem sobre o mundo por meio dos seus sentidos e da manipulação de objetos. A principal conquista durante esse estágio é a permanência do objeto, ou seja, saber que um objeto ainda existe, mesmo que você não possa vê-lo. Isso requer a capacidade de formar uma representação mental dos objetos. Na segunda fase, a pré-operacional, de 2 a 7 anos, as crianças desenvolvem a imaginação e a memória. Elas também são capazes de entender a ideia de passado e futuro e interpretar as coisas simbolicamente. O pensamento nessa fase é egocêntrico. Desse modo, a criança tem dificuldade em ver o ponto de vista dos outros. No estágio operacional concreto, que se refere à idade de 7 a 11 anos, as crianças se tornam mais conscientes dos sentimentos dos outros e dos eventos externos. Elas vão se tornando menos egocêntricas, começando a entender que nem todos compartilham seus pensamentos, crenças ou sentimentos. Para Piaget, esse estágio é um grande ponto de virada no desenvolvimento cognitivo da criança, pois marca o início do seu pensamento lógico ou operacional. Isso significa que a criança pode resolver as coisas internamente em sua cabeça, em vez de apenas fisicamente. E no último estágio operacional formal, dos 11 anos ou mais, esse estágio começa aproximadamente aos 11 anos e dura até a idade adulta. Durante esse estágio, as crianças são capazes de usar a lógica para resolver problemas, planejar seu futuro e ver o mundo ao seu redor. Pessoal, Piaget acreditava que as crianças assumem um papel ativo no processo de aprendizagem, agindo como pequenos cientistas, enquanto realizam experimentos, fazem observações e aprendem sobre o mundo. À medida que as crianças interagem com o mundo ao seu redor, elas vão adicionando novos conhecimentos, se baseando no que já conhece e adaptando ideias anteriores. Deste modo, o desenvolvimento cognitivo seria uma reorganização progressiva dos processos mentais, que evolui de acordo com a manutenção biológica e a experiência ambiental. Desde o nascimento, o cérebro infantil está em constante evolução através de sua interação com o meio. A criança percebe que o mundo pelos sentidos age sobre ele e esta interação modifica durante a evolução, entendendo melhor, pensando de modo mais complexo. Analisando nesse sentido, a criança com deficiência física precisa receber benefícios tecnológicos e de reabilitação em constante interação com o ambiente ao qual pertence, para desenvolver as suas habilidades motoras.
O aprendizado de habilidades ganha muito mais sentido quando a criança está imersa em um ambiente compartilhado, que a permite o convívio e a participação. Sendo assim, a inclusão escolar é a oportunidade para que, de fato, a criança com deficiência física não esteja à parte, realizando atividades meramente condicionadas e sem sentidos, já que o ambiente escolar é para qualquer criança, o espaço por natureza de interação de um com os outros. Agora daremos continuidade à nossa aula falando sobre o sistema nervoso e uma de suas importantes características, a plasticidade neural. Mas o que é plasticidade? A plasticidade neural é a capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Pode ocorrer a partir de determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação. Através da plasticidade, novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro lugar do cérebro, como resultado da aprendizagem e do treinamento. E como fica o conhecimento sobre a plasticidade neural no ambiente escolar? No ambiente escolar, promove grandes desafios. O estudo da plasticidade neural vem nos demonstrar que o ser humano é ilimitado e que, apesar das condições genéticas ou neurológicas, o ambiente tem fortes intervenções nesses fatores. Quanto mais o ambiente promove situações desafiadoras ao indivíduo, mais ele vai responder a esses desafios e desenvolver habilidades perdidas ou que nunca foram desenvolvidas. Como exemplo, podemos citar uma criança com atraso no desenvolvimento motor ou com paralisia cerebral. Quando incluída em ambiente escolar inclusivo, tem inúmeras razões para se sentir provocada a desenvolver habilidades que não desenvolveria em um ambiente segregado. Agora que entendemos um pouco sobre a organização básica do sistema nervoso, podemos aprofundar os nossos estudos falando sobre a deficiência física. Mas o que é deficiência física? A deficiência física ou deficiência motora é uma limitação do funcionamento físico-motor de um ser humano ou animal. Normalmente, os problemas ocorrem no cérebro ou sistema locomotor, levando a um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores e ou superiores. É uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirido, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. A deficiência física pode ser temporária, recuperável, definitiva ou compensável. Vamos falar sobre cada uma? A deficiência temporária, quando tratada, permite que o indivíduo volte às suas condições anteriores. A recuperável é quando permite melhora diante do tratamento ou suplência por outras áreas não atingidas. A definitiva é quando, apesar do tratamento, o indivíduo não apresenta possibilidade de cura, substituição ou suplência. A compensável é a que permite melhora por substituição de órgãos, por exemplo, a amputação.
compensável pelo uso da prótese. E quais são as causas da deficiência? A deficiência física pode ser de causa hereditária, congênita ou adquirida. A deficiência hereditária é quando resulta de doenças transmitidas por genes, podendo manifestar-se desde o nascimento ou aparecer posteriormente. A deficiência congênita é quando existe no indivíduo ao nascer e, mais comumente, antes de nascer, isto é, durante a fase intrauterina. A deficiência adquirida é quando ocorre depois do nascimento, em virtude de infecções, traumatismos ou intoxicações. Agora que já sabemos o que é a deficiência física e quais são as suas causas, vamos refletir sobre os tratamentos especializados para os deficientes físicos no nosso país e como funciona o atendimento educacional especializado para deficiência física no Brasil. Na verdade, a escolarização para alunos portadores de deficiências em escolas da rede regular de ensino é um princípio estabelecido em alguns dispositivos legais, como a própria Constituição Federal, que garante a todos o direito à educação e o acesso à escola, não podendo haver exclusão de qualquer pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, identidade, deficiência ou ausência dela. Além disso, o Brasil é signatário da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência, a Convenção da Guatemala de 1999. Este documento deixa clara a impossibilidade de tratamento desigual com base em deficiência, definindo como discriminação toda a diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, que tem efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. Há um conjunto significativo de estudos e reflexões mostrando a importância do acesso à escolarização regular para os deficientes, tendo em vista a necessidade de socialização, contato e convivência dessas pessoas com o ambiente escolar, visando inclusive seu melhor desenvolvimento. Entretanto, sabe-se das imensas dificuldades existentes para a efetivação deste propósito, desde aquelas infraestruturais que garantam o acesso, como, por exemplo, as barreiras arquitetônicas, de comunicação, de instrumentos e recursos pedagógicos, até as mudanças na própria concepção de ensino e aprendizagem e, portanto, no modo de organizar pedagogicamente o processo escolar para todos os alunos e não só para os deficientes. Para além disso, são necessárias mudanças no próprio modo de pensar da sociedade como um todo. Cabe relembrar o conceito de deficiência, que consiste em restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade funcional de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária. É fundamental que o aluno tenha um atendimento educacional especializado, pois para tal espaço será de grande ajuda para o processo de ensino-aprendizagem. Para que o processo de inclusão dos alunos portadores de deficiência física seja eficiente, é necessário que os professores conheçam a diversidade e a complexidade dos diferentes tipos de deficiência física, para definir estratégias de ensino que desenvolvam o potencial do aluno. De acordo com a limitação física apresentada, é necessário utilizar recursos didáticos e equipamentos para a sua educação, buscando viabilizar a participação do aluno nas situações vivenciadas no cotidiano escolar, para que o mesmo, com autonomia, possa otimizar as suas potencialidades e transformar o ambiente em busca de uma melhor qualidade de vida. Outro fator que facilitará a inclusão do aluno com deficiência física será os recursos disponibilizados pela tecnologia assistiva ou a ajuda técnica,
técnica. Assim, o atendimento educacional especializado pode fazer uso das tecnologias assistivas, preferencialmente nas escolas do ensino regular, visando a realização de tarefas com recursos e técnicas acadêmicas adequadas ao espaço escolar. A tecnologia assistiva permite a utilização de recursos para cada tipo de comprometimento do aluno, aumentando o desempenho das atividades escolares. A tecnologia assistiva pode ser utilizada para a comunicação aumentativa e alternativa, que é para atender às necessidades dos educandos com dificuldades na fala e na escrita. Também pode ser utilizada para a adequação dos materiais didático-pedagógicos, adequando às necessidades dos educandos, tais como engrossadores de lápis, tesouras adaptadas, dentre outros. Pode auxiliar também no desenvolvimento de projetos arquitetônicos para promover a acessibilidade dos alunos. Com a tecnologia assistiva, também temos a adequação de recursos da informática, como teclado, mouse, ponteira de cabeça, entre outras, para que desenvolva serviços e recursos e programas especiais e acionadores, entre outros também. Além do uso de mobiliário adequado, como mesas, cadeiras, quadro, entre outros, e também os recursos para auxiliar a mobilidade, como, por exemplo, a cadeira de rodas. Ainda falando sobre o atendimento especializado para pessoas com deficiência física, vimos que o atendimento às pessoas com deficiência é garantido por lei. Vimos ainda a questão das tecnologias assistivas utilizadas nas escolas de ensino regular. Agora veremos a questão dos recursos humanos. Que recursos humanos são necessários ao atendimento educacional especializado para deficiência física? Retomando ao atendimento educacional especializado, podemos falar que ele é um serviço prestado pela educação especial e gestado pelo governo, como possibilidade de garantia do atendimento das necessidades de aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, incluídos na escola comum. Para tanto, as ações do AEE devem estar articuladas com a totalidade da escola, envolvendo seus diferentes atores. Tendo em vista esses aspectos, tornou-se fundamental apontar as atribuições das escolas, gestores, das secretarias e, especialmente, do professor do AEE, para que o trabalho articulado dos diferentes setores crie as condições para a implementação do atendimento educacional especializado, compreendendo que sua oferta não se constitui como substitutiva às ações desempenhadas no espaço da sala comum, bem como não configuram como reforço escolar. Dando continuidade à questão dos recursos humanos no processo da inclusão, temos o papel do professor. Para atuar no AEE, os professores devem ter formação específica para este exercício, que atenda aos objetivos da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, nos cursos de formação continuada, de aperfeiçoamento ou de especialização indicados para essa formação. Os professores atualizarão e ampliarão seus conhecimentos em conteúdos específicos do AEE para melhor atender os seus alunos. Acabamos de verificar que para atuar como professor da educação especial são exigidas qualificações específicas a funções. Consideramos de fundamental importância analisar de que maneira o trabalho desenvolvido pelos professores do atendimento educacional especializado tem sido pensado e que atribuições estão relacionadas ao desempenho dessa função. Cabe ao professor do AEE realizar
realizar uma avaliação minuciosa das necessidades e potencialidade dos alunos atendidos, para com isso apontar os serviços, recursos e estratégias consideradas pertinentes a cada situação. Tendo em vista esta ação, o Plano de Atendimento Educacional Especializado se configura como o documento norteador do trabalho a ser desenvolvido com o aluno, visto que, para a definição do plano de AE, o professor precisa ter clareza nas necessidades dos alunos a serem atendidos e reconhecer suas habilidades, pois é preciso entender que alunos que apresentam o mesmo diagnóstico não necessariamente solicitem a mesma forma de intervenção, já que cada sujeito é único e apresenta maneiras particulares de se relacionar com o ambiente, processar informações e produzir conhecimentos. Assim, o tipo de atendimento a ser organizado para cada aluno, o período e a frequência de cada atendimento, bem como os recursos e serviços a serem ofertados, devem ser definidos tomando como referência a subjetividade de cada aluno e os objetivos traçados no plano de atendimento. As colocações a respeito das ações pedagógicas no AE são claras e pontuais no que se refere aos objetivos desse atendimento, já que não se configuram como substitutivas daquelas empreendidas no espaço da sala de aula comum e não intencionam a realização de reforço escolar, tendo como fio condutor do trabalho a participação dos alunos, público-alvo da educação especial no contexto escolar e social. Busca-se o desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos alunos, atentando às suas necessidades. O que se pretende é a complementação, suplementação da formação do aluno, para que sejam criadas as condições para o acompanhamento dos ensinamentos das turmas comuns em que se encontram incluídos. O professor do AE precisa acompanhar a trajetória acadêmica dos alunos no ensino regular, identificando suas necessidades e habilidades para, com base nesses dados, definir as estratégias e recursos pedagógicos pertinentes e, assim, o tipo e a frequência dos atendimentos. Nesse sentido, consideramos coerente sinalizar os conhecimentos, áreas, recursos, habilidades e competências que ganham enfoque no trabalho organizado e desenvolvido pelo professor do AEE, como, por exemplo, o sistema de Braille, definição e utilização de estratégias metodológicas para que o aluno aprenda a fazer uso desse sistema tátil de leitura e escrita. Ao pensar a proposta de educação inclusiva, entende-se que seus objetivos vão além das estratégias voltadas ao aluno, pois envolvem o contexto da escola regular como um todo e seus diferentes atores, imprimindo uma mudança de concepções e olhares para a deficiência, para a atuação da educação especial e, especialmente, para a participação dos sujeitos com deficiência na sala de aula comum. Nesse eixo, o estabelecimento de aproximações e relações entre professores do AE, professores da sala comum, gestores e famílias se faz fundamental para que as propostas pedagógicas sejam reconhecidas, contempladas e apoiadas por todos, visando o desenvolvimento dos alunos. E com isso, encerramos o nosso assunto da primeira aula. Pessoal, em caso de dúvidas, estou à disposição. Lembrando que o nosso meio de comunicação se fará pelo fórum Tira Dúvidas, mensageiro ou e-mail. Abraço e até a próxima aula!